Eu nunca imaginei que meus próprios pais fossem capazes de virar meus piores inimigos. Desde pequena, sempre vi minha irmã receber tudo de bandeja, enquanto eu precisava batalhar por cada pequena conquista. Mas quando finalmente realizei meu maior sonho, comprar meu carro com o dinheiro do meu esforço, algo aconteceu que mudou minha vida para sempre. Durante uma visita de família, meu pai simplesmente anunciou que eu teria que dar o carro para minha irmã como presente de aniversário. No início pensei que fosse uma brincadeira cruel, mas logo percebi que eles falavam sério. Eu recusei, e foi nesse momento que a situação saiu totalmente do controle. A partir dali, descobri do que minha família era realmente capaz. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Desde pequena, aprendi que dentro da minha casa havia uma balança que nunca pesava de forma justa. Enquanto eu precisava batalhar para ter as coisas mais simples, minha irmã recebia tudo de mãos beijadas. Se ela desejasse um brinquedo novo, meus pais davam um jeito. Se eu pedia algo, sempre vinha a frase que ecoava na minha mente: você precisa aprender a conquistar com esforço. Cresci com esse peso, tentando acreditar que aquilo me faria mais forte, mas no fundo, a dor de ser constantemente preterida me corroía. Quando completei 19 anos, já não suportava mais aquele ambiente. Decidi dar meu próprio passo rumo à liberdade, aluguei um pequeno apartamento. Não era luxuoso, mas era meu refúgio, um espaço onde finalmente podia respirar sem sentir a sombra das comparações constantes. Trabalhei duro, enfrentei noites de estudo intermináveis e consegui me formar. Cada conquista vinha acompanhada de lágrimas e suor, mas eu carregava comigo o orgulho de ter alcançado sozinha aquilo que ninguém acreditava que eu conseguiria. Foi depois de meses de economia, renúncias e disciplina que realizei um sonho antigo: comprei meu carro. Não era 0 km, mas era exatamente o modelo que sempre sonhei em dirigir. Ao colocar as mãos no volante pela primeira vez, senti que aquele não era apenas um carro, mas o símbolo da minha vitória sobre todas as dificuldades. Naquele momento, tive a certeza de que estava construindo minha vida com minhas próprias mãos, sem depender da aprovação ou do favoritismo dos meus pais. Ainda assim, por mais que tentasse me afastar, não conseguia romper completamente os laços familiares. Visitava meus pais e minha irmã de vez em quando, tentando manter uma relação minimamente cordial. Foi em uma dessas visitas que tudo mudou. Faltava uma semana para o aniversário de 20 anos da minha irmã, e durante um jantar aparentemente comum, meu pai anunciou, com a maior naturalidade: esse seu carro, você dará para sua irmã como presente de aniversário. Já decidimos isso. É o sonho dela. No primeiro instante, achei que fosse uma piada de mau gosto. Mas logo percebi pelos olhares sérios que não havia brincadeira alguma. Meu coração disparou. Respirei fundo e respondi: esse carro é a realização do meu sonho. Eu lutei para conquistá-lo. Não vou dar para ninguém. Foi então que meu pai bateu com força na mesa, fazendo os copos tremerem, e gritou com uma fúria que me fez estremecer: o sonho da sua irmã está acima do seu. Esse carro será dela, ou você vai se arrepender. Engoli seco, levantei-me da mesa e saí sem olhar para trás. No caminho de volta, meu coração oscilava entre indignação e tristeza. Eu sabia que aquele episódio marcava uma ruptura definitiva. Mas o que não imaginava era que o pior ainda estava por vir. Nos 2 dias seguintes, recebi inúmeras mensagens de meus pais, todas cobrando minha obrigação de dar o carro para minha irmã. Sempre respondia com firmeza que não. Naquela manhã, após mais um dia exaustivo de trabalho, caminhei até onde meu carro estava estacionado na rua. Entrei, respirei fundo e segui rumo à minha casa. No meio do trajeto, algo estranho aconteceu: o pedal do freio simplesmente afundou sem resistência. O pânico tomou conta de mim. Com reflexo rápido, desviei para um canteiro, onde o carro parou com um impacto que amassou a lataria, mas não me feriu. Tremendo, saí do carro, acreditando que fosse uma falha mecânica. Até que, alguns minutos depois, meu celular vibrou. Era uma mensagem do meu pai: isso é para você aprender a obedecer. Agora você vai comprar um carro novo no seu nome para sua irmã.
se não fizer, sofrerá consequências piores. O mundo girou ao meu redor. Meu estômago se revirou como se eu tivesse recebido uma sentença de morte. Meu pai, aquele que deveria me proteger, tinha planejado minha queda. Meu coração se partiu em 1000 pedaços, mas no fundo, algo começou a nascer junto com a dor, a certeza de que eles pagariam caro por cada lágrima que derramei. Eu não era mais a filha submissa que aceitava tudo em silêncio. A partir daquele momento, a história mudaria, e dessa vez, eu escreveria cada capítulo com minhas próprias mãos. Naquela noite, depois do acidente, fiquei horas sentada no sofá do meu pequeno apartamento, olhando para o nada. A cena do carro deslizando sem freio se repetia como um filme dentro da minha cabeça. Eu ainda sentia o frio na barriga e o gosto metálico do medo. A mensagem do meu pai estava ali, gravada no celular, como uma prova cruel de que a queda do carro não fora acaso, mas uma tentativa clara de me dobrar pela força. Peguei o celular novamente, li a mensagem de novo e respirei fundo. Parte de mim queria apagar tudo e fingir que não tinha acontecido. Mas outra parte, a que tinha aprendido a sobreviver sozinha desde cedo, gritava que eu não podia deixar aquilo passar. Não era apenas sobre um carro, era sobre minha vida. Eles haviam cruzado uma linha da qual não havia retorno. Na manhã seguinte, ainda atordoada, fui até a oficina para ver o estrago. O mecânico olhou para o carro e, em poucos minutos, me chamou com uma expressão séria. Moça, isso aqui não é desgaste normal. Alguém mexeu no sistema de freios. É claramente sabotagem. Meu estômago revirou. A confirmação do que eu temia caiu sobre mim como um soco. Eu forcei um sorriso amargo, agradeci e fui embora, com a mente fervendo. Agora eu tinha 2 provas, a mensagem do meu pai e o laudo informal do mecânico. Mas será que isso bastaria? Será que alguém acreditaria que meus próprios pais e minha irmã planejariam algo tão monstruoso? Durante o trabalho naquele dia, mal consegui me concentrar. A cada notificação no celular, meu coração disparava. As mensagens deles se tornaram ainda mais agressivas, exigindo uma resposta imediata. Minha irmã, de forma debochada, chegou a mandar: espero que não esteja apegada demais a esse carro amassado. Papai já disse que você irá comprar um novo para mim. Foi a primeira vez que percebi com clareza que ela estava não só ciente, mas também cúmplice de tudo. O sangue ferveu em minhas veias. Se até então eu pensava em recuar, aquele deboche tirou de mim qualquer sombra de hesitação. Naquela noite, sentei em frente ao computador e comecei a pesquisar advogados especializados em casos de violência e extorsão. Eu não tinha muito dinheiro guardado, mas sabia que precisava de orientação legal. Consegui marcar uma consulta inicial para o dia seguinte. Cheguei ao escritório do advogado com o coração disparado, carregando meu celular com as mensagens e o papel do mecânico. Expliquei tudo. Ele me ouviu atentamente, sem interromper. No fim, respirou fundo e disse: o que você tem aqui é grave. Pode ser enquadrado como tentativa de homicídio, dependendo da perícia, além de extorsão. Mas vou ser sincero, você está mexendo com pessoas muito próximas, e isso vai ser pesado. Está preparada para enfrentar? Olhei nos olhos dele e senti minha voz firme pela primeira vez em muito tempo: eu não estou apenas preparada. Estou decidida. O advogado concordou em me ajudar. Disse que primeiro precisávamos formalizar o laudo da sabotagem, registrar um boletim de ocorrência e reunir o máximo de provas. Ele também sugeriu que eu não entrasse mais em contato direto com meus pais, apenas pelo mínimo necessário, para não levantar suspeitas de que eu estava me movimentando contra eles. Saí do escritório com um misto de medo e alívio. Medo do que viria, mas alívio por finalmente ter alguém do meu lado. Voltei para casa decidida a não ser mais refém. Nos dias seguintes, vivi como se estivesse em campo minado. Passei a olhar por cima do ombro ao caminhar pelas ruas, desconfiar de qualquer carro que parecia me seguir. Ainda assim, fui até a delegacia com o advogado e registrei o boletim de ocorrência. Entregamos as mensagens do celular e pedimos perícia no carro. O delegado parecia surpreso, mas profissional, e garantiu que levaria o caso a sério. Enquanto isso, os telefonemas dos meus pais continuavam.
Meu pai alternava entre gritos e chantagens emocionais, dizendo que eu era ingrata, que estava destruindo a família. Minha mãe, em algumas ligações, chorava e implorava para eu não fazer escândalo e simplesmente dar o carro à minha irmã para resolver tudo em paz. Mas eu já não cedia a essas manipulações. Numa dessas ligações, tomei coragem e respondi com frieza: vocês tentaram tirar minha vida. Eu não vou esquecer isso. Do outro lado da linha, silêncio absoluto. Depois, a voz áspera do meu pai: você não sabe com quem está mexendo. Desliguei sem responder. Sabia que ele estava furioso, mas naquele momento percebi que já não era mais a filha que se calava diante das ordens. Eu estava construindo um novo caminho, ainda que perigoso. As noites seguintes foram de insônia. Eu pensava em cada detalhe, em cada possível reação deles. Sabia que, ao enfrentá-los, poderia despertar o pior lado da minha família. Mas, ao mesmo tempo, sentia que não havia outra escolha. No fundo, apesar do medo, algo crescia em mim, uma força que eu jamais imaginei possuir. E essa força me dizia que a batalha estava apenas começando, e que eu precisava estar preparada para o que viria. Os dias seguintes ao registro do boletim de ocorrência foram um verdadeiro teste de resistência. Eu seguia indo ao trabalho, tentando manter a rotina, mas por dentro sentia como se estivesse vivendo em um campo de guerra silencioso. Meus pais e minha irmã não sabiam que eu já havia procurado ajuda legal e que o caso estava nas mãos da polícia, mas continuavam agindo como se tivessem todo o controle sobre mim. As mensagens não paravam. Algumas vezes eram de ameaça, outras vezes de humilhação velada. Minha irmã, em especial, parecia se divertir com a situação. Você não vai escapar do seu destino, vai me dar um carro de qualquer jeito, ela escreveu em uma noite. Eu já não respondia. Aprendi a deixar que cada mensagem se acumulasse, sabendo que seriam provas contra eles. O que eu não imaginava era até onde seriam capazes de chegar. Naquela semana, um gerente de um banco me ligou. A princípio, achei estranho, pois não havia solicitado nada recentemente. A voz dele era firme, mas também carregava certa cautela. Senhora, gostaríamos de confirmar algumas informações sobre o empréstimo que a senhora solicitou. Meu coração gelou. Empréstimo? Eu não solicitei nada. O gerente fez uma pausa e explicou: temos aqui um pedido de crédito considerável em seu nome, com todos os dados pessoais preenchidos. O valor seria suficiente para a aquisição de um veículo. Mas durante nossa análise, identificamos inconsistências. O documento de identidade anexado parece adulterado. Um arrepio percorreu minha espinha. Era impossível não ligar os pontos. Quem mais teria acesso a tantos dados meus senão minha própria família? Quem mais teria interesse em um empréstimo para comprar um carro? Tentei manter a calma e perguntei: o que acontece agora? Já acionamos o setor jurídico, senhora. Pela gravidade do caso, faremos a denúncia diretamente à polícia. Mas gostaríamos de confirmar oficialmente que a senhora não autorizou essa solicitação. Absolutamente não, respondi, sem hesitar. O gerente agradeceu e desligou, garantindo que eu seria contatada pelas autoridades em breve. Fechei os olhos e respirei fundo. Mais uma vez, eles haviam tentado me destruir, mas agora, sem saber, estavam abrindo uma porta para a própria queda. Naquela mesma noite, recebi outra mensagem da minha irmã. Aguarde, logo vou desfilar com meu carro novo. Papai disse que já está quase tudo certo. O deboche dela queimava como ácido em minha pele. Eu não respondi, apenas capturei a tela. 2 dias depois, fui chamada à delegacia para confirmar oficialmente minha não participação na tentativa de fraude. O delegado, que já acompanhava meu caso devido à sabotagem do carro, agora parecia ainda mais interessado. Isso aqui fortalece muito sua denúncia, disse ele, folheando os documentos. Estamos lidando com tentativa de estelionato e falsificação de documentos. E o mais importante, temos como rastrear quem tentou fazer a solicitação. Meu advogado, presente à reunião, completou: eles estão cavando a própria cova sem perceber. Senti um misto de medo e satisfação. Medo, porque eu sabia que,
Quando descobrissem que a fraude havia sido barrada e denunciada, a fúria deles poderia se voltar ainda mais contra mim. Mas satisfação, porque pela primeira vez em muitos anos, as máscaras estavam começando a cair. O mais curioso era que, até aquele momento, meus pais e minha irmã ainda não sabiam que eu havia iniciado um processo formal contra eles. Para eles, eu continuava sendo a filha que poderia ser intimidada e controlada. E foi justamente essa arrogância que os fez agir sem cautela. Durante esse período, percebi que precisava ser ainda mais cuidadosa. Passei a anotar todos os horários em que chegava e saía do trabalho, mantinha contato constante com o advogado e até alterei alguns trajetos para evitar ser seguida. A tensão era constante, mas eu me agarrava à esperança de que cada passo me aproximava da justiça. O estopim veio alguns dias depois, quando recebi uma ligação inesperada de minha mãe. Sua voz estava embargada, misturando raiva e desespero. O que você fez? O banco ligou aqui. Disseram que houve uma denúncia de fraude. Você está querendo destruir sua própria família? Respirei fundo, escolhendo as palavras com cuidado. Eu não fiz nada além de proteger o que é meu. Vocês escolheram esse caminho. Do outro lado da linha, silêncio. Até que meu pai tomou o telefone e berrou: você vai pagar caro por essa traição. Desliguei antes que pudesse ouvir mais. Minhas mãos tremiam, mas minha decisão estava cada vez mais firme. Eles estavam se enredando em sua própria teia de mentiras, e eu apenas precisava esperar que cada fio se rompesse no tempo certo. Àquela altura, já não havia dúvidas, não era apenas uma disputa por um carro. Era uma guerra declarada pela minha liberdade, pelo meu direito de existir sem ser subjugada. E, no fundo, eu sabia, o pior ainda estava por vir. Os dias seguintes se arrastaram como se o tempo estivesse preso em um relógio quebrado. Eu seguia trabalhando, tentando manter a rotina, mas a cada toque do celular ou batida na porta, meu coração disparava. Sabia que estava em jogo algo muito maior do que apenas um processo. Era minha vida sendo colocada em xeque por pessoas que deveriam me proteger. Naquela manhã de segunda-feira, recebi uma ligação do meu advogado. Sua voz soava firme, mas havia um tom de solenidade. A partir de hoje, sua família não poderá mais fingir que nada está acontecendo. O processo foi aceito e a notificação já foi encaminhada. Além disso, o boletim de ocorrência da sabotagem e a investigação da fraude do banco foram anexados ao inquérito. O caso agora tem um peso criminal real. Por um instante, senti o chão desaparecer sob meus pés. Eles finalmente seriam confrontados com a verdade. Ao mesmo tempo, uma ansiedade esmagadora me dominava. Como reagiriam quando descobrissem que eu havia levado tudo à justiça? Não precisei esperar muito para saber. No final da tarde, enquanto voltava para casa, meu celular começou a vibrar sem parar. Eram mensagens, uma atrás da outra. Primeiro da minha mãe: como você pôde? Notificação judicial. Você enlouqueceu? Somos sua família. Logo depois, de minha irmã: você vai acabar com a vida de todo mundo por causa de um carro velho? Você é doente. E, por fim, a mais assustadora, do meu pai: você realmente acha que a polícia vai te proteger de mim? Você não sabe do que sou capaz. Cada palavra ardia como fogo em meus olhos. Mas dessa vez, em vez de me encolher, respirei fundo e apenas capturei as telas, guardando cada prova. Naquela noite, o advogado me ligou novamente para me atualizar. Ele explicou que, além do processo aberto por mim, agora havia um inquérito paralelo aberto a partir da denúncia do banco. A fraude havia sido rastreada e existiam evidências de que meus pais e minha irmã tinham utilizado meus dados pessoais para tentar aprovar um empréstimo. O cenário para eles não é nada favorável, disse ele, em tom objetivo. Entre a tentativa de sabotagem do carro, que pode ser configurada como tentativa de homicídio, e a fraude financeira, a probabilidade de prisão é alta. Fiquei em silêncio por alguns segundos, digerindo aquelas palavras. Eu sempre soube que eles eram capazes de me machucar, mas nunca imaginei que veria a possibilidade concreta de meus próprios pais e minha irmã atrás das grades. No dia seguinte, enquanto tomava café, meu celular tocou. Era um número desconhecido, mas atendi.
A voz alterada de minha mãe ecoou do outro lado: você está destruindo a nossa família. Se seu pai e sua irmã forem presos, a culpa será sua. A culpa não é minha, mãe, respondi com firmeza. Vocês escolheram esse caminho. Eu só estou me defendendo. Ela soluçou algumas palavras desconexas antes de desligar. Por um breve instante, quase senti pena. Mas logo me lembrei da mensagem do meu pai após a sabotagem e da risada debochada de minha irmã. Não havia espaço para fraqueza. Naquela semana, a notícia se espalhou pela vizinhança deles. Os oficiais haviam ido à casa dos meus pais para entregar formalmente as notificações. Todos viram. Aquela família antes tão respeitada agora era alvo de olhares desconfiados e cochichos pelas ruas. E isso os deixava ainda mais irados. Minha irmã chegou a postar em suas redes sociais frases enigmáticas, reclamando de gente ingrata que não valoriza a própria família e pessoas que vão se arrepender do que estão fazendo. Era claro que se referia a mim, mas eu já não me abalava. Enquanto isso, o advogado me orientava a manter a calma e não responder a provocações. Ele reforçava que cada passo deles contra mim só fortalecia o caso. Agora é uma questão de tempo. A investigação está correndo e não há como eles escaparem facilmente. Nessa altura, meus pais e minha irmã já tinham plena consciência de que poderiam ser presos. Isso os consumia de ódio. Mas a verdade era uma só: estavam de mãos atadas. O sistema judiciário começava a enxergar quem realmente eram, e não havia chantagem emocional ou soco na mesa que pudesse mudar isso. Lembro-me de deitar na cama naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, sentir um fio de esperança. O medo ainda existia, claro. Mas agora havia também uma centelha de justiça se acendendo no horizonte. Eu sabia que o caminho ainda seria longo, que as reações deles poderiam ser imprevisíveis. Mas, dentro de mim, a certeza só crescia. A cada passo, eu deixava de ser a filha rejeitada para me tornar a mulher que finalmente enfrentava seus próprios fantasmas. E no fundo, eu sabia que aquele era apenas o começo do preço que eles pagariam. O processo avançava com a força de uma onda que ninguém podia deter. Cada audiência, cada depoimento, era mais um passo rumo à verdade que por tanto tempo me obriguei a calar. As provas se acumulavam: a mensagem do meu pai, onde ele praticamente confessava ter sabotado meu carro, as perícias técnicas que confirmavam a adulteração nos freios, os prints de todas as ameaças e, para completar, a tentativa de fraude no banco. Meus pais e minha irmã tentaram de todas as formas desqualificar minha palavra. Nas primeiras audiências, alegaram que eu era desequilibrada, que inventava histórias para aparecer. Minha irmã chegou a dizer, diante do juiz, que eu estava paranoica e que sempre inventava intrigas para chamar atenção. Mas a cada mentira que contavam, meu advogado desmontava com provas concretas. O ponto de virada aconteceu quando o perito apresentou o laudo sobre os freios do carro. Com riqueza de detalhes, mostrou como os cabos haviam sido cortados manualmente. E, em seguida, meu advogado exibiu a mensagem enviada pelo meu pai: isso é para você aprender a obedecer. Agora você vai comprar um carro novo no seu nome para sua irmã, se não fizer, sofrerá consequências piores. A sala de audiência ficou em silêncio absoluto. Não havia espaço para interpretação. Aquelas palavras eram mais do que uma ameaça, eram uma confissão. Meu pai abaixou a cabeça, mas eu vi o ódio em seus olhos quando lançou o olhar na minha direção. O juiz não teve dúvidas: meu pai foi condenado. A acusação enquadrou suas ações como tentativa de homicídio e extorsão, além da fraude tentada junto ao banco. O peso das provas era incontestável. A sentença determinava sua prisão imediata. Ver os oficiais se aproximando dele e colocarem as algemas foi um dos momentos mais intensos da minha vida. Eu não sentia alegria, mas uma estranha sensação de justiça sendo feita. Minha mãe e minha irmã, embora não tenham mexido diretamente no carro, também não saíram impunes. As mensagens cúmplices, as provocações e a tentativa de fraude as colocaram como coautoras. Foram condenadas a pagar uma indenização considerável em meu favor. O valor não devolveria a paz que perdi, mas representava, simbolicamente, uma reparação pelos danos que tentaram me causar.
Lembro-me bem do dia em que soube que minha mãe precisou vender o único carro da família para arcar com parte da dívida. O mesmo carro que elas tanto exibiam nos passeios de fim de semana, como se fosse símbolo de status. A ironia não me passou despercebida. Enquanto tentaram me obrigar a entregar meu carro à minha irmã, acabaram ficando sem o deles. As reações foram previsíveis. Minha irmã me mandou mensagens cheias de rancor, chamando-me de traidora, jurando que um dia se vingaria. Minha mãe, por outro lado, alternava entre o choro e a tentativa de me culpar pelo que tinha acontecido. Você destruiu nossa família, ela disse em uma das poucas vezes que tentou falar comigo pessoalmente, a voz trêmula. Seu pai está preso, sua irmã humilhada, e agora não temos mais nada. Olhei para ela, sentindo uma mistura de pena e indignação. Não fui eu quem destruiu nada, mãe. Foram as escolhas de vocês. Eu só decidi não ser a vítima. Ela não respondeu. Apenas virou as costas e foi embora, carregando consigo o peso de uma vida de privilégios dados a uma filha e de desprezo dedicado a outra. Nos dias seguintes, percebi que algo em mim também estava mudando. Não era apenas a sensação de vitória judicial. Era como se eu estivesse reconstruindo a minha identidade, tijolo por tijolo. Pela primeira vez, não me senti a filha rejeitada, mas a mulher que enfrentou sua própria família e sobreviveu. A cada manhã, ao olhar para o carro amassado ainda parado na garagem do prédio, lembrava-me de tudo o que aconteceu. Muitos me diziam para vendê-lo como sucata, mas decidi deixá-lo ali, como símbolo da minha luta. Aquele carro já não representava apenas o meu sonho de independência, mas a prova de que eu não me curvei diante das ameaças. Enquanto meu pai amargava a prisão e minha mãe e minha irmã tentavam lidar com a humilhação pública e a dívida que as obrigou a vender o carro da família, eu finalmente respirava um ar de liberdade. Ainda havia feridas, claro, mas agora eram marcas de resistência, não de submissão. E no fundo, sabia que o desfecho ainda estava por vir. O processo havia terminado, mas a história da minha vida estava apenas começando a se reescrever. A sentença já havia sido dada, mas os ecos dela ainda reverberavam por todos os lados. Meu pai estava preso, e isso por si só já havia mudado completamente a dinâmica daquela família que um dia tentei chamar de minha. Minha mãe e minha irmã, por sua vez, tentavam lidar com a vergonha pública e com a dura realidade de ter que pagar a indenização que lhes fora imposta. O carro da família já tinha sido vendido, e eu sabia, pelos cochichos de conhecidos, que elas estavam enfrentando dificuldades financeiras que nunca haviam imaginado passar. Mas para mim, o peso maior não estava apenas em vê-los colherem as consequências. O que me consumia era o processo silencioso de reconstruir a minha vida. Por anos, carreguei a sensação de que era invisível, sempre em segundo plano, sempre menos importante. A luta judicial me deu a vitória, mas também deixou feridas que precisariam de tempo para cicatrizar. Nos primeiros dias após a prisão do meu pai, ainda recebia mensagens da minha mãe tentando me culpar. Você poderia ter resolvido tudo em casa. Não precisava expor a gente assim. Eu não respondia. Entendi que era inútil esperar que ela enxergasse a gravidade do que fizeram. Eles haviam tentado me matar, haviam tentado roubar minha identidade para financiar um carro para minha irmã. Ainda assim, ela insistia em me colocar como vilã. Isso só confirmava que nunca teria, daquela parte da família, o reconhecimento ou o carinho que tanto busquei. Minha irmã, por outro lado, escolheu o caminho do rancor. Uma noite, ela me mandou uma longa mensagem dizendo que um dia se vingaria, que eu havia destruído os sonhos dela, que eu a havia condenado a uma vida de vergonha. Apaguei a mensagem sem me abalar. Não havia mais espaço dentro de mim para alimentar ressentimentos. O mais difícil, confesso, foi lidar com os olhares dos vizinhos e colegas de trabalho. Muitos me viam como a jovem corajosa que enfrentou a própria família. Outros, como a filha ingrata que colocou o pai na cadeia. Eu aprendi, nesse período, que a opinião das pessoas é algo que nunca poderei controlar. Tudo o que podia controlar era a forma como seguia a minha vida. E foi o que fiz. Continuei trabalhando, reconstruindo o meu caminho com firmeza. Guardei parte do valor da indenização, não para gastar de forma impensada, mas para investir em algo que me desse estabilidade.
fiz cursos, me aperfeiçoei profissionalmente, aos poucos, percebi que não era apenas sobrevivência. Era progresso. Quanto ao carro que tanto significou para mim, o deixei parado por meses. Muitas pessoas me diziam que eu deveria vendê-lo, esquecê-lo de vez, mas eu não conseguia. A lataria amassada, as marcas do acidente, eram para mim um lembrete constante de onde cheguei e de tudo que enfrentei. Um dia, com o dinheiro que juntei, mandei reformá-lo. Quando vi o carro saindo da oficina, brilhando como se fosse novo, senti uma onda de emoção. Não era mais apenas um veículo. Era um símbolo de resistência, um troféu silencioso da minha luta contra as injustiças que sofri. A prisão do meu pai não duraria para sempre, eu sabia. Mas, mesmo quando ele saísse, nada voltaria a ser como antes. Ele teria a marca de sua condenação, assim como minha mãe e minha irmã teriam a dívida e a humilhação de serem vistas como cúmplices. E eu? Eu teria minha vida reconstruída, minha liberdade garantida e, acima de tudo, a certeza de que nunca mais deixaria que decidissem meus sonhos por mim. Não foi fácil aceitar que minha família biológica havia se tornado meu maior inimigo. Mas também foi libertador compreender que família não é apenas quem divide o mesmo sangue. É quem respeita, quem apoia, quem estende a mão sem esperar nada em troca. E essas pessoas eu estava começando a encontrar fora daquele círculo tóxico. Hoje, quando olho para trás, não sinto apenas dor. Sinto orgulho da coragem que tive de não me calar. Se tivesse cedido, se tivesse dado o carro para minha irmã, talvez estivesse até agora vivendo como sombra, anulando meus desejos para satisfazer os caprichos dela e as ordens do meu pai. Ao dizer não, eu não apenas salvei meu carro. Salvei a mim mesma. O destino, irônico como sempre, fez questão de mostrar a consequência final. Enquanto eles tentaram me obrigar a dar um carro de presente à minha irmã, acabaram perdendo até o deles. A vida, às vezes, tem formas duras, mas certeiras, de ensinar lições. E eu aprendi a maior de todas, a de nunca permitir que alguém coloque os sonhos de outra pessoa acima dos meus. Porque cada conquista que carrego tem o peso do meu esforço, da minha luta e da minha coragem. Essa é a minha história. Uma história de dor, sim, mas também de resistência e vitória. E então, o que vocês acharam dessa história? Imaginem estar no lugar dessa filha rejeitada, que precisou enfrentar até os próprios pais e a irmã para conquistar o direito de viver em paz. Vocês teriam a mesma coragem de dizer não e levar tudo até a justiça, mesmo sabendo que isso significaria romper de vez com a família? Ou acreditam que teriam agido de outra forma? Quero muito saber a opinião de vocês. Se essa história mexeu com você, não se esqueça de curtir o vídeo, porque isso ajuda demais o nosso canal a crescer. Também aproveita para se inscrever e ativar o sininho, assim você não perde nenhuma das próximas histórias emocionantes que traremos por aqui. E claro, compartilhe esse vídeo com amigos e familiares, tenho certeza de que essa reflexão vai tocar muita gente. Agora me conta aqui nos comentários, o que você faria no lugar da filha? E de qual cidade você está assistindo esse vídeo? Vou adorar saber e vou deixar um coração em cada comentário que trouxer essa resposta.